Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Super. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. E hoje, pessoal, eu preparei para vocês um assunto importante que causa muita dor de cabeça. É um dos agrupamentos da tua análise combinatória. Falou em análise combinatória, começa a tremer, né? Tremer até você trabalhar as malandragens, ou seja, as vavalandragens, junto com o professor Vavá aqui. Eu vou falar hoje para vocês sobre a permutação simples. O que é uma permutação simples? O que significa permutar? O que significa a palavra simples? Que é uma palavra que você vai ver nos outros agrupamentos da análise combinatória, como arranjos simples, combinações simples. Então fique ligado até o final desse vídeo, me acompanhe e vamos nessa. Mas muito bem, pessoal, olha só. Quando eu falo em permutação simples, a palavra permutação vem do verbo permutar. E o verbo permutar, lá do teu dicionário, significa o quê? Trocar de posição, trocar reciprocamente. Ok, gente, o que é permutar? Permutar você vai trocar as posições. Eu quero permutar as pessoas, eu quero trocar as posições entre si. Eu quero permutar os algarismos de um número. Eu quero trocar as posições desses algarismos. Agora, o que significa a palavra simples? A palavra simples significa que todos os elementos que você está trocando as posições são obrigatoriamente elementos distintos. Então, permutação simples significa que você vai trocar as posições entre elementos e obrigatoriamente todos esses elementos devem ser diferentes. Começa com uma leitura matemática que a coisa fica um pouquinho mais fácil. Agora, eu vou representar, pessoal, a permutação pela primeira letra da palavra permutação, P, permutação de N elementos, onde N é o número de elementos distintos que eu estou trabalhando. Ah, mas professor, uma vez eu vi em prova que tinha elementos repetidos. Sim, aí você vai fazer uma permutação com repetição. É assunto para uma próxima aula. Por enquanto, apenas a permutação simples. Elementos apenas diferentes. A permutação de N elementos distintos é dado pelo fatorial do total de elementos. Fatorial, Vavá, o que é isso? Lembra, pessoal, aqui nessa mesma playlist de análise combinatória, eu já trabalhei com vocês a aulinha de fatorial. Linkzinho está aparecendo aqui para vocês, caso você não tenha assistido. É interessante que você assista esta aula de fatorial anteriormente, ok? Mas vem cá, vamos supor que eu coloque como exemplo para vocês o número 123, olha lá, 123, formado por 3 algarismos. Algarismos das centenas, dezenas, unidades. Se eu trocar as posições desses algarismos, eu não vou formar novos números. Por exemplo, eu troco a posição aqui do 3 com o 2. Eu formei um novo número, 132. Se eu trocar a posição agora aqui, vamos trocar a posição do número aqui, ó, 2, vamos botar o 1, vamos botar o 213. É um outro número. Agora eu posso manter o 2 aqui, trocar a posição do 3 com 1, é um outro número. Mas eu posso começar pelo 3 agora, colocar o 1 e o 2, é o 312. Mas eu posso começar pelo 3, trocar a posição do 2 com 1, 321. Tem mais algum número que eu posso formar, diferente desses aqui? Trocando as posições do 1, do 2, do 3? Tá pensando, né? Tá olhando para cá, 123, 132, 203 e 231, 312 e 321. Eu tenho 6 números. Como é que eu sei que esgotou? Esgotaram as minhas possibilidades. Eu só posso formar esses 6 números trocando as posições desses 3 algarismos. Pessoal, o número total de elementos que eu estou trabalhando, que eu estou permutando, são esses 3 algarismos. Então, automaticamente, pela nossa definição, o número de elementos corresponde a 3. Então, são 3 elementos distintos que tu tens. O 1, o 2 e o 3. Como você vai trocar as posições entre esses elementos? Olha lá, vai trocar as posições, você vai permutá-los. E, por definição, a permutação de N elementos é o fatorial de N elementos. Se você for permutar 3 elementos, você vai calcular a quantidade de permutações fazendo o fatorial de 3. E pelo que nós vimos na aula de fatorial anterior, o que é o fatorial de 3, professor? É o produto de 3 fatores consecutivos, que vão começar no próprio 3 e vão diminuindo de uma em uma unidade até chegar ao número 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Você vai ter que a permutação de 3 vai dar um total de 6. Realmente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 3 elementos distintos, nós trocando as suas posições, ou seja, permutando-os, nós poderemos formar 6 elementos diferentes. 6 números distintos com os algarismos 1, 2 e 3. Tranquilinho até aí? Mas esse foi apenas o primeiro exemplo. Você vai aprender, você vai pegar a malandragem
a vavalandragem de permutação simples, trabalhando comigo nesta aula vários exemplos diferentes. Então, portanto, me acompanhe e vamos nessa. Muito bem, pessoal, agora imagine você e mais 4 amigos, ou seja, um total de 5 pessoas. E eu pergunto para você, se eu tenho 5 pessoas em mãos, você e mais 4 amigos, eu vou chamar essas pessoas de A, B, C, D e E. Você é a pessoa A, olá, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E. 5 pessoas. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas 5 pessoas? Em um sofá com 5 lugares. Eu posso pegar essa pessoa A da ponta, que é você, por exemplo, e colocar mais para o meio aqui. Ó. Isso, eu posso pegar a pessoa B e colocar para cá, a pessoa E colocar aqui a pessoa C, a pessoa D lá. Tá lá. Eu fiz uma troca, já tem uma outra maneira de organizar, de acomodar essas 5 pessoas em um sofá de 5 lugares. Agora, se eu perguntar para você assim, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Cara, você vai se perder. Você está pegando os elementos e trocando as suas posições. Trocando as suas posições. Trocando as suas posições, você está permutando-os. Então eu estou fazendo o quê? Uma permutação. E, obviamente, esses 5 elementos, estas 5 pessoas, são pessoas todas distintas. Então você está permutando 5 elementos. Opa, trocando as posições de 5 elementos. A permutação de 5 elementos, por definição, a permutação de 5 elementos é o fatorial de 5. E pelo que nós já vimos na aula de fatorial, e uma palhinha no exemplo anterior, o que é o fatorial de 5, professor? O fatorial de 5 é o produto de 5 fatores que começam exatamente no próprio 5 e depois vão diminuindo de uma em uma unidade até chegarmos ao número 1. Olha lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar um total de 120. Então eu tenho 120 o quê? 120 maneiras diferentes para acomodar 5 pessoas em um sofá de 5 lugares. Então, permutar elementos é calcular o fatorial do total de elementos, desde, é claro, que esses elementos sejam todos distintos. Não tem uma pessoa que é clone da outra, né? São pessoas todas diferentes. Ok, agora vamos supor a seguinte situação. Você é a pessoa A, ok? E aí você tem uma amiga que você gosta, ou um amigo que você gosta, que fique do seu lado. Na hora de tirar foto, por exemplo, para postar nas redes sociais, esse amigo ou esta amiga tem que ficar do teu lado. Vamos supor que esse amigo seja a pessoa B. Então agora eu pergunto para você, você e mais 4 amigos, incluindo o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga, o B, querem posar para uma fotografia, um ao lado do outro. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De modo que você e a sua amiga ou o seu melhor amigo fiquem sempre lado a lado. Opa! Agora tem malandragem, tem vavalandragem na área. Pessoal, sempre quando eu quiser que 2 ou mais elementos permaneçam juntos, eles são contados como se fosse um único. Como se eu tivesse a pessoa E, a pessoa D, a pessoa C e uma única pessoa aqui, a pessoa K. Tu entendeu? Então agora eu tenho 1, 2, 3... 4 elementos. Então agora quando eu for organizar, olha lá, quando eu for organizar, por exemplo, vou colocar a pessoa aí, aqui vou colocar você e o seu amigo ou a sua amiga, aqui vamos colocar a pessoa D, vamos colocar a pessoa C. Eu estou trocando as posições agora entre 4 pessoas, porque você e seu amigo ou a sua amiga são um único. Ok? Se eu vou trocar as posições de 4 pessoas, eu vou permutar 4 elementos. E nós já vimos que a permutação de 4 elementos, por definição, é fatorial de 4. E o fatorial de 4, pelo que nós vimos, é o produto de 4 fatores consecutivos que vão começar no 4 e vão diminuindo de uma em uma unidade. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar um total de 24. Você tem 24 maneiras para trocar as posições em que você e a sua amiga fiquem sempre lado a lado, sempre juntos. Ok? Me dê uma dessas maneiras aqui. E, A, B, D e C. E o cara vai lá e marca 24, alternativa A, e errou. Por que errou? Por quê, professor? Gente, vem cá. Você tem 24 maneiras para alinhar as pessoas de modo que A, B fiquem sempre juntas. Ok? Mas se eu fizer isso aqui, ó, vou manter o E aqui, vamos manter o D aqui, vamos manter o C aqui, o AB, eu vou fazer uma troca entre os dois aqui. Ei! Aqui você tem que as pessoas A e B ainda estão juntas, você e o seu ou sua melhor amiga estão juntos, só que você tem um novo alinhamento, uma nova disposição lá para bater a foto, ok? Porque agora o B está na frente do A, o B está antes do A. Então você tem 24 alinhamentos com o A na frente do B,
e você vai ter mais 24 alinhamentos agora com o B na frente do A. Total de 48. Agora uma dica é o seguinte, você tem que pegar os elementos que são contados como únicos, os elementos que ficaram juntos, e tem que trocar a posição entre eles. Trocar a posição é permutar. Então você vai pegar os 24 que você encontrou. Como eu tenho que trocar a posição de 2 deles, eu tenho que permutar os 2. Então você tem que multiplicar esse teu 24 pela permutação de 2. E aí, meu amigo, e aí que você vai ter aqui 24 vezes a permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 2, 2 fatorial. E 2 fatorial, professor, vai dar quanto? 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E 24 vezes 2 vai dar um total de 48. 48 o que, Vavá? 48 maneiras distintas tu tens para dispor 5 pessoas para bater uma foto para as redes sociais, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas. Vavá, eu achei mais fácil como o senhor falou antes. Eu tenho 24 maneiras com A na frente do B, mais 24 maneiras com o B na frente do A, 24 mais 24 dá 48. Por que o senhor complicou aqui? Porque é interessante que você comece a pegar os elementos que estão juntos e tem que lembrar que tem que fazer uma troca entre eles, no caso uma permutação entre 2 elementos. Porque daqui a pouco eu quero juntar não 2, mas eu quero juntar 3. E juntar 3 elementos, não adianta pegar aqui o 24 3 vezes, não. Tem que trocar a posição depois dos 3. E trocar a posição de 3 é permutar 3. E permutar 3 é 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então teremos que multiplicar por 6. Então tem que se acostumar fazendo isso aqui desde agora. Tranquilo? Então essa foi a nossa permutação simples, onde você vai permutar elementos dos quais todos os elementos são diferentes, mas alguns deles podem estar juntos, e quando eles estão juntos, eles são contados com apenas um único, como se fosse um único elemento. Tranquilo? Beleza? É claro, pessoal, que em um outro momento, em uma outra aula, eu vou falar sobre permutação com elementos repetidos, que vai ser a nossa próxima aulinha desta mesma playlist de análise combinatória. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se curtiu, me acompanhou até aqui, já deixa aquele likezinho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dessa e das próximas aulas que estão por vir. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.